Estamos de volta explorando mais os recursos 3D do Adobe Photoshop Creative Cloud 2014. Fiz alguns testes aqui e consegui um resultado muito legal para texto, onde eu consegui fazer com que o texto ficasse em 3D parecido com areia e ainda vazado, e numa textura de areia, né, que eu crio aqui como aquela aula de escrita na areia, que é uma aula antiga pra caramba, que eu já regravei uma vez e vou regravar de novo em Full HD agora, que o pessoal tá pedindo, porque nem está no YouTube, está no meu canal do Vimeo, tá só no site essa aula. Eu vou regravar aqui em Full HD, até com recursos um pouco mais sofisticados, com resultado mais semelhante mesmo. Então, olhando essa aula, eu já tive a ideia e comecei a fuçar um pouquinho no 3D. Então vamos lá. É um processo que, para renderizar, como vai a iluminação, muitos detalhes na areia, principalmente que faz o contorno do texto, é um processo de renderização demorado. No meu computador demorou entre 18 e 20 minutos os dois testes que eu fiz. Isso porque tem 32 GB de RAM, mas um computador com 4 GB de memória RAM ou menos vai demorar mais de 1 hora. O processo aqui de criação é rápido, porém a renderização é demorada, mas com certeza vai valer a pena. Então vamos lá, e ainda mais depende do tamanho do documento que você vai criar. Eu vou criar um documento grande, já para ficar bem bonito, vou criar de 1400 por 945 com uma resolução de 150 pixels para que o resultado fique legal. Vou colocar aqui o nome de texto 3D na areia e clicar aqui em OK com background branco, tudo no padrão. Eu vou abrir a minha paleta swatches aqui, pegar a paleta swatches e vou selecionar dois tons aqui, tudo no padrão aqui. Os swatches, eu tenho esse tom clarinho aqui de marrom, vou dar um clique e agora com o Ctrl pressionado eu vou dar um clique neste outro tom aqui, um pouquinho mais saturado. O Ctrl pressionado fez com que esta cor se misturasse com a cor do foreground, né? Está na foreground, o clique comum, Ctrl pressionado, ele seleciona para a cor do background. Mantendo a tecla Alt pressionada, eu vou no filtro, Filter, Render, Clouds. Com o Alt pressionado, mantendo pressionado, eu faço um contraste maior entre as duas cores aqui aplicadas. Ele faz a mistura das duas cores criando as nuvens e ele faz essa mesclagem com um contraste maior, né, diferenciando mais as duas cores, não tão misturada assim. Bom, feito isso, eu vou retirar um pouco a saturação deste layer, um layer de ajuste aqui, um Hull Saturation, só diminuir um pouquinho a saturação, deixar em menos 33 mais ou menos e pressionar aqui o Ctrl E, faz com que este layer de ajuste seja feita a união, né, com o layer que está abaixo. Agora eu vou aplicar um outro filtro de ruído, Filter Noise, Add Noise, colocar um ruído aqui, depende da resolução e do tamanho do documento que você criou, vou colocar um ruído aqui de acho que 13 mais ou menos, vamos ver, tava 10, acho que tava bom, 12, 10 mesmo, vou colocar no valor de 10, modo uniforme, não o Gaussian, porque fica... Bom, se bem que não ficou muito ruim não, viu? Deixa eu ver, uniforme. Ficou mais fininha a areia, né? E o modo Gaussian aqui, colocar o Gaussian com um valor menor de 8 ou 7, vamos ver. Ficou um resultado bom também, ó. Valor 7% no modo Gaussian e a opção Monochromatic acionada e clica em OK. Agora eu vou duplicar este layer, Ctrl J, vou renomeá-lo, é importante isso para que você identifique lá na aba 3D depois dos recursos. Vou dar um duplo clique aqui, editar o nome e colocar como texto o nome. Porque eu vou criar o texto a partir de uma seleção ativa de um texto de fato. Então eu vou selecionar a ferramenta de texto, vou selecionar esta fonte Arial Rounded, é uma fonte padrãozão que tem aí. Vou aumentar o tamanho e digitar aqui FX de efeito especial e Ctrl T, redimensionar, colocar o texto grande assim na tela, mais ou menos deste tamanho aqui, tá legal, pressionar o Enter.
eu vou centralizar este texto, se bem que já está até meio centralizado aqui, mas Ctrl A selecionou todo o documento e com a ferramenta Move Tool selecionada, clico aqui o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Ctrl D retirou a seleção. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a tecla Ctrl pressionada, a tecla Ctrl, e dar um clique aqui neste thumbnail de visualização, aqui no caso o T aqui do layer de texto. Então um clique, ele marcou a seleção dos pixels ativos do layer de texto. Agora eu pego este layer, clico, mantenho pressionado, arrasto aqui para a lixeira, deletei, manteve só a seleção ativa. Agora com este layer, que é esta areia aqui que eu criei, com uma cópia do background, com ele ativo, você vá pelo menu 3D e selecione a opção New 3D Extrusion from Current Selection. Ele vai fazer uma extrusão 3D com o layer selecionado e de acordo com a seleção que está ativa na tela. Então, selecione esta opção, ele vai já criar, ele só emitiu aviso se quer trocar para o Workspace 3D, eu aconselho que sim, para que você tenha mais facilidade de manuseio aqui dos recursos. Então, estando desta forma, já criou o texto com a textura, aqui você não mexa em nada, você vai simplesmente pela aba 3D aqui, né, com o texto selecionado, você só dá um clique em cima dele com qualquer dessas ferramentas, dê um clique, você marque ele ativo dessa forma, aparecem as opções aqui, com o texto, escrito texto aqui selecionado. Se o layer não tivesse sido renomeado, aquele layer lá, apareceria outro nome, provavelmente background copy, né? Mas no caso aqui é o que comanda geral, é todo o texto que tem aqui com os seus materiais. Selecione ele, aqui no painel de propriedades, é claro, estando com o Workspace em 3D aqui, você tem esta última opção aqui. Você clica, aqui você configura posicionamento, os eixos de posicionamento no ambiente 3D, de rotação, enfim. Aqui no X, este do meio que representa a rotação, você vai digitar o valor de 90 e pressionar Enter, ficando desta forma. Agora você vai clicar nesta segunda opção aqui, ou na primeira ou na segunda tem a mesma opção. Tem essa Extrusion Depth, diminuir um pouquinho só a extrusão, né? Destruir só um pouquinho assim, tá de boa, mais ou menos aqui. Volta para aquela lá que devia ter feito isso antes. E você selecione a opção Move to Ground, clica aqui, ele move o objeto de novo para o chão, o plano 3D. Tranquilo. O background que está aparecendo atrás não é 3D, é só um background que eu deixei de areia aí que vai fazer uma simulação. Bom, agora você está vendo desta forma o texto, você rotacionou ele 90 graus, aqui eu tenho a visualização aqui que eu escolho, eu estou vendo de cima aqui, top. E é justamente desta forma que eu quero ver aqui na minha tela principal. Então eu vou selecionar aqui o Current View, aqui, o filtro estando dessa forma, mostrando todas as opções, clicando aqui neste botãozinho. Vai estar mostrando aqui, eu tenho a opção Current View. Aqui em Current View, eu clico nesta pequena câmera no painel de propriedades, clico aqui, e em View eu vou alterar para o modo Top, igual está ali, né? Aqui provavelmente no seu também pode estar em perspectiva ou outro, mas você pode regular para visualizar o mesmo elemento, diversas formas, né? Tranquilo. Feito isso, você vai fazer o seguinte, você vai manter ainda a opção Current View ativa, você seleciona esta ferramenta de rotação e visualize se o símbolo dela é esse que está aparecendo mesmo, porque dependendo se você clicar em alguma área, pode mudar o símbolo, você clica e arrasta e vira um pouquinho o texto aqui, ó. Se ele ficou muito grandão, você seleciona a ferramenta de câmera, de controle de câmera, que é essa aqui, e você arrasta um pouquinho para cima, posicionando o texto assim, mais ou menos assim, eu acho que tá legal, ó. Mais ou menos aqui, vou rotacionar mais um pouquinho só com essa ferramenta aqui de controle, mais ou menos aqui, vou voltar mais e retirar um pouquinho mais o zoom, deixando assim, ó, tá ótimo para mim. Agora eu vou começar a trabalhar com as texturas. Eu criei o texto com essa textura aqui só para mostrar um exemplo do que você pode fazer. Por exemplo, essa textura, eu já expliquei naquela aula do Mad Max o esquema do Bump, que você pode controlar
Se você não viu essa aula, você acesse no canal, lá você procure, ou direto no site beck.com.br, você acesse a aula e você vai visualizar o outro efeito que eu apliquei no texto Mad Max, que faz esquema de rachadura e tal no texto, com o recurso Bump, que ele consegue colocar, porque aqui é tudo dividido em material. É o material principal frontal, material de extrusão, e ainda tem esse mesmo material na parte de trás, fora dois materiais de bevel, que é um relevo que você cria aqui, um volume a mais que você cria no contorno do objeto 3D, seja ele um texto ou qualquer outro que você tenha criado a partir de uma seleção, de um shape, enfim. Você tem toda essa liberdade de alterar todas as partes, as texturas, os materiais aplicados ao objeto. Então neste aqui do Bump, eu vou dar só um exemplo. Aqui você tem o controle então dos materiais. O primeiro, Test Front Inflation Material, que é este material aqui que está com a textura de simulação de areia. Então aqui, por exemplo, no Bump, você pode clicar na opção do Bump, criar uma nova textura, por exemplo, New Texture. Cria. Você seleciona aqui a opção, aqui por exemplo, está aqui. Se você já tem um documento aberto, texto 3D areia, que foi esse que eu criei. Aqui neste menuzinho você escolhe o texto 3D areia, então ele já pega, mesmo que ele mostre com outra medida aqui em polegadas ou centímetros, o que for, ele vai te criar um documento com as mesmas medidas desse aqui. Então feito isso, você clica em OK, beleza, ele criou uma textura Bump, mas não tem nada nessa textura Bump. Bump faz aquele relevo. Clica de novo e vai na opção Edit Texture. Então nessa opção Edit Texture você pode, por exemplo, resetar as cores com o Alt pressionado e ir no Filter, Render, Clouds. Fez isso. Fecha aqui, salva. Então ele vai fazer esta modificação aqui, já deu uma distorção aqui. E aumentando a propriedade Bump, você tem uma textura muito mais interessante ainda. Só que eu não quero usar essa textura aí. Essa parte aí, na verdade, eu quero ela com opacidade 0. Eu quero ela vazada. Então eu vou aqui na parte de opacidade e vou retirar por completo. Então agora ela está vazada mesmo. Ela está um buraco aqui, mas tem a parte ainda de trás do texto, que é este outro material aqui, ó, Text Back Inflation Material. Esse aqui eu vou selecionar, clico aqui, vou na opção de opacidade e retiro aqui também. Tranquilo. Sobrou só a extrusão para mim, vazando para o fundo ali da areia, que eu criei a textura. Suave, de boa. Agora eu vou selecionar, então, este de extrusão, material de extrusão. Eu vou aqui, eu criei aqui lá para você ter uma ideia de que você pode fazer uma deformação ali na frente com uma simples clouds, né? Onde o preto faz uma elevação, aliás, o branco faz uma elevação e o preto dá uma fundada, com essa propriedade configurada com sua porcentagem, que você aumenta ou diminui. E passando pelos tons de cinza, se é um cinza mais clarinho, vai diminuindo, tem um tipo de relevo diferente. Bom, então aqui em opacidade eu estou com a extrusão, material de extrusão selecionado. Eu vou aqui na opção Bump e vou selecionar aquela textura que eu criei, que é a Front Inflation. Eu criei aquela lá com Clouds. Vou até criar aqui de novo para não dar confusão. Vou criar aqui de novo New Texture no Bump. Vou selecionar a opção aqui do texto 3D do documento para criar com o mesmo tamanho. Clico em OK. Vou lá para editar o Bump, clico, Edit Texture. Vou lá com o Alt pressionado, Filter. E já está até aqui, ó, Clouds ou Render, Clouds direto. Fez o Clouds aí. Estou repetindo o processo, dava para selecionar aquela outra textura, mas para não confundir. Fiz aqui, fechei, salvei. Ele aplicou aqui a textura. Eu vou editar, vou primeiro aumentar a propriedade do Bump, vou deixar em mais ou menos uns 40% mais ou menos. Eu vou clicar aqui. Agora, na opacidade, eu vou criar já a de opacidade, que eu vou fazer uma... Bom, eu vou até configurar o Bump ali de primeiro, mas eu vou explicar como é que vai funcionar essa outra textura. Essa outra textura, eu posso configurar aqui, eu tenho a propriedade de opacidade, que foi a que eu retirei a opacidade da frente do material e da parte de trás, sobrando só visível na tela essa parte de extrusão. Aqui neste menu de
opacidade, eu tenho essa pastinha aqui que eu posso criar uma textura de opacidade. Uma textura de opacidade funciona como uma máscara de layer, onde o preto esconde e o branco revela. Então se eu criar uma lista, por exemplo, de preto e branco, assim como na aula passada, que quem acompanhou a aula de animação, que eu criei aquele efeito de TV, aquele pattern de preenchimento, com ele mesmo que eu usei aqui, eu consigo fazer com que ele faça um contorno, retirando partes ainda, dando um vazado a esta parte de extrusão. Então se você não acompanhou a aula, primeiro você vai ter que criar o pattern na aula anterior, mas é interessante também que foi uma aula de animação. Você vai pelo comando File, New, selecione o tamanho de documento 4 por 4 pixels, a resolução de 72 mesmo, 4 por 4 pixels, documento pequenininho. Clica em OK, não precisa colocar nome nada. Cria um quadradinho de nada aqui. Você vai pressionar o Ctrl e o 0 para aumentar o quadradinho e dar o zoom máximo do Photoshop, que é de 3200. Vai selecionar a ferramenta Rectangular Marquee Tool, vai clicar e arrastar, selecionar metade só deste quadradinho. Com as Smart Guides acionadas, ele te auxilia fazendo com que fique certinho. Estando em preto, aqui a cor do foreground, você vai pressionar o Alt e o Delete. Pintou de preto ali. É só isso que você precisa. Você vai pelo comando Edit e a opção Define Pattern. Você determina um nome aqui para ele. Só isso. Clica em OK e já era. O meu já está criado, não vou nem precisar salvar. Tá de boa. Só isso. Tranquilo. Faz isso, aí você volta para cá. Agora você vai com este aqui, ó. Preste atenção que é o material de extrusão selecionado. Aqui na opção opacidade, não é a bump agora, é opacidade. Você clica aqui e vai criar uma nova textura. New Texture. Mesma configuração do tamanho de documento que você criou ao início. Seleciona ele aqui, o preset dele aqui, já mostra aqui e clica em OK. Não fez nada, você volta lá de novo. E vai selecionar agora a opção Edit Texture. A opção Edit Texture, você vai habilitar então aqui a visualização dos seus layers. Você vai criar um novo layer de preenchimento com a opção Pattern. Selecionou aqui, do tamanho deste documento eu vou colocar na propriedade mais ou menos um valor de 400% de tamanho, ficando desta forma aqui o documento. Eu aumentei a escala daquele pattern criado para 400% e cliquei em OK aqui. Vou pressionar o Ctrl e o E para que ele una este layer com o background. Ctrl E, ele uniu, né? Então tá aqui, ó. Agora eu vou pela minha aba Canais, Channels. Eu vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou clicar aqui onde está escrito RGB, no canal RGB. Este comando faz com que ele selecione tudo que é branco na imagem, ou seja, tudo menos as listras pretas, porque elas estão brancas aparecendo quando eu criei o pattern. Eu vou lá no Layers, volto para a aba de Layers, com o background selecionado eu vou manter a tecla Alt pressionada, mantém pressionado o Alt, clica no botãozinho de criar a máscara. Ele criou a máscara escondendo o branco, revelando a grade de pixels de vazado do layer. Feito isso, você vai fechar, yes, clica em OK. Tranquilo, ele aplicou o vazado, olha, pode ver que ficou tudo listado aqui deste layer aqui. Só que agora você vai regular. Você vai clicar aqui e vai na opção Edit UV Properties, que você pode expandir aquelas listras que eu fiz, expandindo para que elas fiquem mais grossas aqui dentro. Então eu vou na opção Edit UV Properties, onde você edita as propriedades de escala e posicionamento da textura. Então aqui eu vou mexer só neste V/Y, que é, no caso, em vertical. Eu vou clicar aqui, o eixo Y é vertical, o X horizontal. Eu vou clicar aqui e vou aumentar para o tamanho de 200. Olha como que ficou. 200 não, 2000%, 2000%, pode até digitar no valor 2000%, de 1950, por aí, de 1900 a 2000% o tamanho que você vai utilizar aqui, nesta propriedade escala e clicar em OK. Então o texto ficou vazado desta forma aqui, olha só que legal. Eu só preciso agora que essa textura, voltando aqui para a aba 3D, vou voltar até expandir um pouquinho mais aqui,
essa Text Extrusion Material receba, pode ser uma textura que, por exemplo, ela está com um cinza aqui daquelas nuvens só, mas eu vou fazer com que ela receba aquela textura da areia também, para que fique bem semelhante. Então aqui, na verdade ela está em cinza, né? Ela está com uma extrusão básica com cinza de 50%, que nem textura tem ainda, na verdade. Então eu vou clicar nela aqui, e no painel de propriedades, onde está escrito Diffuse, tem esse documentozinho do lado, eu clico, vou selecionar a opção. Posso até escolher por aqui, mas eu vou criar uma nova, vou fazer o seguinte. Vou ver se dá para escolher por aqui uma... Fronting, seleciona... Não, vou criar uma nova mesmo. Vou fazer o seguinte, vou voltar para o Layers, eu pego o background aqui, seleciono o background. Outro detalhe, não está aparecendo aquelas configurações 3D aqui, porque eu pressionei a grade, o caramba, porque eu pressionei o Ctrl e o H. Então, eu estando com a Move Tool e Ctrl e H, aparece aqui todas as possibilidades aqui, ó, a grade ficando vermelho, a seleção. Se você pressiona o Ctrl e o H, ele some. Estou fazendo isso justamente para que eu possa ver aqui o resultado. Então, voltando, eu vou pegar a textura aqui, vou pelo comando Select All, selecionei todo o documento com o Layer Background selecionado, vou em Edit, copiei, tranquilo. Retiro a seleção com o comando Ctrl D, ou Select Deselect. Volto lá clicando no layer do texto 3D, agora aqui no Diffuse, clico e seleciono a opção New Texture, criar uma nova textura. Seleciono o mesmo tamanho, texto 3D areia do documento original criado, ok, criou a textura, agora ele ficou branco. Agora eu vou lá, clico, vou colocar a opção Edit Texture para eu editar e vou simplesmente dar um Ctrl V aqui dentro dessa textura. Fechei, yes, ok, e já era, um abraço. Agora ele ganhou a textura da areia ao contorno dele. Aparecem algumas falhas aqui, mas é de renderização padrão de visualização para diminuir a performance. É só quando você renderiza mesmo que você vai ver o resultado. Então aqui em Bump, que está em 40% aqui, eu tenho já aquela textura. Então eu posso modificar aqui, aumentar para que o resultado fique mais serrilhado. Posso criar um outro. Vamos ver como é que está a textura. Vou aqui no Bump e vou colocar Edit Texture. Tá essa aqui. Tá beleza, não tá lá essas coisas ainda não, mas posso até dar um granulada lá com Filter, Noise, Add Noise. Colocar um pouquinho de granulação a mais aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Só para dar um destaque a mais. Yes. Clica ali no texto. Agora eu vou colocar o Bump. O valor menor um pouquinho, vamos ver se vai ficar melhor. Agora acho que vai ficar bom, hein? Mais ou menos desse jeito. O que eu preciso agora, essas manchas pretas aqui, é da luz que está batendo aqui. Só que como motivo de performance, ele não mostra, é claro, a luz adequada. Até porque ela não está na posição correta. Então eu vou voltar para o painel 3D, eu vou selecionar essa Infinite Light. Eu não vou mexer na posição dela. Eu vou apenas diminuir a intensidade dela, deixar a intensidade dela em mais ou menos uns 40% a intensidade dessa, porque eu vou criar outra. E o Shadow aqui, ele está seco, ele não está com suavidade nenhuma. Eu vou colocar uma suavidade de aproximadamente 15, o valor 15 aqui de boa. Agora eu vou criar uma nova luz. Estando aqui mesmo, eu posso clicar no botãozinho de criar uma nova luz, ou só nos filtros de luz. Eu clico aqui para não confundir, clico no filtro e vou aqui e crio uma nova Spotlight. Criou uma nova Spotlight. Eu vou pressionar o Ctrl e o H para visualizar agora. Eu preciso mover essa luz. Com ela selecionada aqui ou aqui, mas ela tem que estar selecionada para que ela apareça aqui. Você vai movê-la. Aqui você controla a distância e tal, mas aqui você vai mover. Eu vou selecionar esta ferramenta aqui. Eu vou clicar e arrastar, posicionar mais ou menos aqui, ó, no canto, para que bata a luz daqui para lá, gere a sombra para cima. Eu vou pegar esta ferramenta de rotação agora e vou rotacionar esta lâmpada para que faça, então, tenha a claridade no meu texto e que gere a sombra ali. Vou pressionar o Ctrl e o H para ver, ó. Olha só a claridade que está ficando o texto. Eu vou, é claro, com ela selecionada, configurar aqui também que ela está numa intensidade de 100%, colocar uma intensidade de 90%, diminuir só 10%, e a suavidade da sombra dessa cada luz você configura a propriedade diferente.
Tem uma que é com uma suavidade maior, outra menor. Não é uma para todas, uma propriedade de configuração que nem eu configurei essa Infinite Light que vale. É para cada uma tem sua propriedade que você deve configurar. Então eu vou aumentar aqui o software, deixar em 15 mais ou menos também. Vamos ver uma posição mais legal aqui da luz. Vou ver onde está gerando a sombra. Vamos ver aqui, ó. Tá gerando para lá a sombra. Depende aqui que a luz que é o mais complicadinho de você acertar a posição dela, né, para que fique o resultado bonito. Que isso que influencia muito. E isso também é o que mais demora para renderizar aqui no coisa. Vou pegar essa outra ferramenta. Vou ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou ver um pouquinho só para cá. Vou acertar aqui o posicionamento dela. Vou ver aqui. Acertar o foco. Mais ou menos aqui, ó. O tamanho do raio. Mais ou menos aqui tá legal. Posicionar um pouquinho melhor. Vou aumentar o raio aqui. Isso aqui que é o mais complicadinho mesmo de você acertar. Porque de resto é tranquilo. Deixa eu rotacionar ela de novo. Fazer um pré-render aqui em algumas partes. Então com o layer selecionado ali de boa, eu vou só selecionar a ferramenta retangular marquee. Eu vou fazer uma seleção nessa área aqui e eu clico no botãozinho de renderizar. Isso vai fazer com que ele renderize só a área selecionada. Então eu já tenho ideia de como que vai ficar. Olha a diferença, né, que dá, né, cara? Então você faça testes assim antes, porque o processo de renderização total de um tamanho de um documento desse é demorado. Não vai, por exemplo, só um quadradinho desse já leva uma carinha para renderizar, mas já dá para você ter uma ideia do que está rolando aqui, ó. Vai ficar um resultado show de bola, você pode ter certeza. Ó, vai demorar 5 minutos só para renderizar isso aqui. Ó. Se bem que é porque eu estou gravando a aula, né? Tá ocupando memória, mas seria mais rápido. Mas já vai dar para você perceber o resultado que vai ficar. Então você faça teste de pequenas áreas, você marque com a ferramenta de seleção e faça o teste de renderização. Depois você fala, tá legal desse jeito aí. Aí você pode meter bronca que o negócio vai ficar louco, cara. Então essa é a aula. O resultado vai ficar legal, já vi que o negócio vai ficar bom. Já vou até colocar para renderizar aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Faça testes do 3D. Vai demorar, mas vale a pena esperar. Até se você tem um computador melhor, né? Computador bom, aí melhor ainda. O resultado vai ser muito mais satisfatório. Então, um forte abraço, fica com Deus. E também, o pessoal está me cobrando para que eu explique. Ó, tem um detalhe que eu esqueci de tirar aqui, ó. Eu vou até fazer de novo aqui, ó. Eu vou cancelar. Olha, não expliquei esse negócio aqui, ó, que vai ficar melhor ainda se fizer, ó. A opção Back Inflation Material, que é a parte de trás, tira a opacidade também. Já tá, né, na verdade. Sem opacidade é que a luz tá ali dentro. A luz tá ali dentro. Texto Back Inflation Material, tá a opacidade certo. Deixa eu ver se tá certo aqui também a opacidade do bevel. Tá certinho, não tá errado não. Acho que é só essa Infinite Light aqui que ela tá dando uma claridade muito grande ali dentro. Deixa eu ver aqui. Só para regular aqui se ela tá certinha aqui. Pera aí. A Infinite Light. Não é ela que está influenciando não. É a posição dessa Spotlight mesmo aqui. Deixa eu voltar aqui com a... Pressionar o Ctrl H aqui só para configurar. É ela que tá... Que eu vi aqui que ficou muito claro ali dentro. Vou selecionar ela de novo aqui. Pegar isso aqui e diminuir o raio um pouquinho. Não o texto, ó, posicionar até o texto um pouquinho mais aqui. Voltar para Spotlight. Meu filho falando que vai me dar um cacete no FIFA 14. Essas horas, é mole? É fogo também. A hora que é 7, 8 da manhã e eu não dormi ainda, né? Tô gravando a aula. Mas espera aí, deixa eu só arrumar. Então, essa parte aqui da aqui, ó. Vou rotacionar ela.
diminuir a intensidade aqui, mover no espaço 3D. Vamos ver aqui se fica melhor para cá. Eu acho que assim vai ficar melhor. Deixa eu só posicionar a lente certinho da câmera. Eu estou pegando essa ferramenta e puxando ela mais para cima, na verdade. Assim o resultado vai ficar melhor. Show de bola. Pode renderizar. E um forte abraço, né? Pensei que estava errado aqui, que eu não tinha tirado, mas tá tranquilo, tá de boa. Então, voltando ao assunto, só para completar meia hora de aula, olha só o resultado agora. Eu puxei ela para trás, a câmera, para que gerasse essas sombras aqui, ó. Não esquece da suavidade. Reparando que sou meio doido mesmo. O pessoal tá perguntando sobre essa animação que eu faço quando o pessoal, principalmente que tem YouTube aí, tem canal no YouTube, essa animação que eu fiz de apresentação, assim, que eu fiz em algumas que aparece meu nome, com a minha foto e tal. Só eu fiz no Photoshop com o canal Alpha, cara. Isso eu vou explicar então. O Photoshop e Illustrator, usei o Illustrator para criar os shapes, embora dê para criar também no Photoshop aqui, mas utilizei. Olha só como é que tá ficando. O resultado já fica de boa. Então eu vou gravar uma aula também explicando sobre isso, como que você cria um vídeo no Photoshop como animado, que nem esse aí que aparece meu nome, o caramba aí. E com o canal Alpha, você exportar o vídeo com fundo transparente no Photoshop. Então essa provavelmente será a próxima aula. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.